Senhor, Senhor, onde tu estás? Senhor, eu não quero me perder de ti. Eu reconheço que preciso me posicionar. Eu quero, eu vou. Chega de viver de aparências. Não, eu não quero mais impedir a tua manifestação em mim. Eu quero te ouvir. Eu quero te sentir. Eu profetizo agora uma nova visão. Te dou liberdade e recebo hoje sensibilidade. A palavra de Deus nos diz em Efésios 5 que precisamos aprender a discernir o que é agradável ao Espírito. Discernir significa distinguir de modo claro através dos sentidos. Quando os discípulos foram batizados no Espírito, eles ouviram um som como de um vento impetuoso. Isto é, a audição foi aguçada para que eles vivessem na terra, recebendo a direção do céu. A vida de um profeta não é fácil. Ele sente na pele para anunciar. Ele experimenta para depois falar. Passa por situações que muitos não conseguem entender, mas sabe muito bem o que é vencer. O leão não pode ficar sem rugir e as águias não podem ficar sem voar nas alturas. Aos profetas, Deus conta os segredos do seu coração. Mesmo incompreendidos ou caluniados, não recuaremos. Nós não andamos segundo a vontade dos homens, e o homem natural não nos discerne. Nós somos a loucura do mundo, a voz dos que não falam. Nós temos um clamor, nós temos um clamor. Minha comida, minha bebida é a vontade do meu Pai. Não descanso nem de dia e nem de noite, até que o reino venha. Minha família é dos que fazem
de profeta, sou um nazireu de Deus. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Nós agradecemos a Deus por mais uma oportunidade e convidamos todos os irmãos, nossos visitantes, a se colocarem de pé para nós cantarmos o hino nacional brasileiro.
pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, padre do colosso, e teu futuro esteja essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és teu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol resplandente, pátria amada, Brasil. A paz do Senhor, igreja. 21ª Conferência Missionária. Graças a Deus que já estamos vivendo a 21ª Conferência Missionária, de muitas que já realizamos, né, irmãos? E louvamos e exaltamos a Deus que nos permitiu estarmos aqui realizando essa conferência, nos deu vida, saúde. E Ele tem transformado os nossos planos em realidade. E nos diz em 2 Coríntios 2:14, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Pedimos à igreja que se coloque de pé. E eu peço ao irmão Abraão, diácono Abraão, que faça a oração inicial. Amém. Amado Deus, ó Deus que criou essa terra e os céus, por isso nós cremos, ó Pai, estamos aqui porque Tu estás presente em nossas vidas, Deus.
Deus, obrigado por esse momento. Por isso nós te louvamos, te exaltamos e te adoramos. Porque tu és rei, Pai. Tu és santo dos santos. E por isso nós confiamos no teu santo nome. Deus, obrigado por essa oportunidade. Obrigado mais por este momento, ó Deus, estamos aqui. E queremos, ó Pai, que o Senhor venha ser presente, ó Pai, nessa programação. Ó Santo Espírito de Deus, usa os teus servos, usa a tua serva, usa aquele que vai trazer a tua mensagem. Cuida, ó Pai, dos louvores também, ó Deus, também que é uma dádiva de Deus. Santo Espírito de Deus, nós não temos como agradecer, ó Pai, por este momento, porque este povo está aqui porque crê em teu santo nome. E nós te pedimos as tuas bênçãos, a tua misericórdia, a tua graça sobre cada um de nós. Amém. Também queremos dar as boas-vindas aos amigos e aos irmãos de outras igrejas que nos visitam. Sejam bem-vindos, seja bem-vindo à casa do Senhor. Nós pedimos aos irmãos, vamos ler agora o tema e o lema da conferência. No folheto que você recebeu, tem aí o tema e o lema, bem no início. Tema, vamos? Missões entre os povos indígenas, uma responsabilidade da igreja local. Lema. Bem-vindo a evangelizar, paz, a todos, que estáis longe, e paz também aos que estavam perto. Efésios 2:17.
Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Salmo 96, de 1 a 4.
Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Aqui nós temos a alegria de oficialmente abrirmos a 7ª Conferência Missionária Infantil. Ó Deus, que essa 7ª conferência seja instrumento do Senhor para tocar em vidas. Eu conheço missionários que se entregaram ao Senhor quando criança. Ó Deus, e por isso, Senhor, nós estamos aqui para pedir que Tu fales ao coração das crianças sobre a necessidade de alcançar os índios. Agora usa o ministério infantil, as professoras, que sejam instrumentos vivos do Teu querer. E eu, como ministro do Evangelho, os abençoo, em nome de Jesus. As crianças podem ir, continua de pé. Pastor Bita, fica aqui comigo, do meu lado. Senhor, Bita está aqui para ouvir a Tua palavra, num jeito nordestino, e ele escutou a musicalidade, o ritmo, o povo. E agora nós queremos ouvir a Tua palavra também por meio dele. Que ele seja instrumento do Senhor, boca Tua para nós essa noite. Nós glorificamos o Teu nome e assim Te exaltamos, pondo a vida do Bita em Tuas mãos. Que seja ele instrumento do Teu querer. Nós assim pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus, e a igreja diz. Pode sentar. Graça e paz, amado. Amém? É motivo de louvor, satisfação muito grande nessa noite. Recebemos convite. Eu quero agradecer o pastor Adélio, Márcia, que nos tivemos no seminário. Quando cheguei no Brasil foi em 2003 que eu cheguei no Brasil. Interessante, eu não falava nada português, eu não falava nada. Aí questionando Deus. Eu questionando Deus. Perguntando Deus, o que estou fazendo aqui no Brasil? Quando cheguei, eu tinha passagem de ida e de volta. Eu pensei, Deus, se não dá certo, eu vou fazer 2 semanas só. No Brasil, eu vou fazer 2 semanas. Mas se nessas 2 semanas que eu vou fazer no Brasil, precisa ir onde? Para a Amazônia. Meu foco, meu desejo era ir para a Amazônia. Trabalhar com os índios. Esse é meu desejo. Amado, eu cheguei no seminário e não falava nada. Mas em busca em Deus. Deus, Ele é Deus poderoso. Ele age, Ele entende, Ele ouve nossas orações. Antes de falar um pouco sobre meu testemunho, eu queria os irmãos colocar de pé. Nós vamos abrir um texto bíblico que se encontra no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. Aquele que tenha a Bíblia pode abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 1. Essa palavra de revelação de Cristo. Essa palavra existiu, hoje existe. E a Bíblia diz o seguinte, João descreveu assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos.
e viu um anjo forte bradando com grande voz, que é digno de abrir o livro, de desatar seu selo. E ninguém no céu, na terra, debaixo da terra, não podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar por ele. Nós podemos sentar em nome de Cristo Jesus. Amado, o livro foi escrito, mas é um livro de salvação de Deus. João, ele recebeu convite. A Bíblia diz que João já estava com 99 anos. 99 anos, idoso, que não podia te ver. Ele recebeu essa oportunidade, na idade dele, e como nosso aqui, talvez ninguém tenha 99 anos aqui, ninguém tem. Mas esse ele recebeu desafio, ele recebeu convite. Soube aqui, Jesus Cristo queria mostrar o que vai acontecer no futuro. O livro de Apocalipse. Apocalipse quer dizer o futuro. O futuro da nossa história, o futuro da nossa missão. Que é o tema de hoje da igreja, missões indígenas envolvendo a igreja local. Missão indígena envolvendo a igreja local. A missão não pertence a nenhum departamento. A missão não pertence a nenhum departamento. A missão envolve toda a igreja. A missão envolve todas as tribos. Talvez isso era a visão de Deus, o plano de Deus na salvação, incluindo os índios dentro do plano de salvação. Talvez nós pensemos que nós não podemos pregar na cultura indígena. Amado, missão é sacrifício. Missão é sacrifício. Jesus conhece meu coração. Sempre me coloca diante de Cristo. Levanta falando, Deus, e quero morrer por causa desse evangelho. Levanta todo dia orando, Deus, se existe um dia, uma hora você quer me levar por causa do evangelho, eu estou pronto. Por isso, amado, eu estou aqui, sempre pregando, ministrando a palavra de Deus, no mundo inteiro. Interessante, quando saí no Congo em 97. E saí no Congo em 97. Mas quando saí no Congo era na época de guerra. Deus, cada um nessa casa, nessa noite, não sabe o que pode acontecer na sua vida depois de 1 minuto, 2 minutos. Eu estava bem em casa, de repente acontecia o que? Acontecia guerra civil. Isso foi em 97, e não esqueça a data, dia 15 de setembro de 97. Mas quando cheguei em casa, a minha casa já tinha tudo fechado. Tudo fechado. Eu fui o último na minha casa. Quebrei a porta, somente peguei diploma do ensino médio. Eu saí em casa somente diploma do ensino médio. Fiquei 15 anos. Fiquei 15 anos sem saber minha família. Mas mesmo se tenha guerra, mas tem motivo de cada guerra.
Talvez aquele motivo da guerra foi me levar para evangelizar o povo. A minha missão começou ali. Minha missão começou depois da guerra. Eu pensava, quando saí num país vizinho, pensava, Deus, como começou a guerra, todo mundo pensa, eu vou para a Europa. Eu pensava, Deus, eu vou para a Europa. Chegou num determinado país, Tanzânia, quando pensava, eu vou para a Europa, à noite, Deus me mostrou. À noite, Deus me desafiou, me mostrou a estrela. Me mostrou a estrela caindo na direção do sul. Aquele dia, aquela noite, foi a confirmação do meu chamado. Tinha 17 anos. E naquela noite sentia calor. E aí, aquele dia, Deus confirmou minha chamada. Aí comecei a evangelizar a Tanzânia. Levantava em todos os países da África. Fui parando onde? Na África do Sul. Cheguei na África do Sul, pregava até a igreja que eu construí na África do Sul. Foi discutindo onde? Na Assembleia Legislativa. Imagina tudo o que acontece nessa igreja aí. Tudo o que acontece nessa igreja. Você sabe que o prefeito dessa cidade não sabe? Ele sabe. Você sabe que o Congresso Legislativo não sabe o que está acontecendo nessa igreja? Ele sabe lá em Brasília, ele sabe. Eu fui convidado, porque a igreja, ele reconheceu o chamado dela. A inclusão, eu pregava a inclusão social na África do Sul, porque a África do Sul era totalmente país de segregação racial. Não havia, naquela época, não havia culto entre os negros e brancos juntos. Eu pregava união, e Deus acrescentava. A igreja crescia. Até um dia encontrei um brasileiro. Graças a Deus. Deus deu a cada país estratégia. Encontrei o missionário brasileiro. Convidei o missionário brasileiro, isso era em 2001, na África do Sul. Onde você vai, todo mundo, no país inteiro, no mundo inteiro, o Brasil tem oportunidade para pregar. E aquele missionário chegou na igreja, a igreja ficou lotada. A igreja toda fica lotada. Ouvi falar, tem um jogador brasileiro que vai pregar. E isso. Ele pensava, um jogador brasileiro que vai pregar a palavra de Deus. Bairro inteiro entrou na igreja. Ele pensava, Ronaldo, fenômeno. O sul-africano pensava, Ronaldo, fenômeno, que vai pregar. Quando a gente escreveu o missionário brasileiro que vai pregar, a igreja toda, lotada. Queria ver Ronaldo, fenômeno. Amado, isso aconteceu. Mas aquele missionário brasileiro pregou, o sul-africano se arrependeu diante de Deus. A igreja crescia e aquele missionário falou o seguinte, pastor Bita, você tem desejo de ir em outro país? Você tem desejo de viajar para o Brasil? Eu perguntei àquele missionário, qual língua que fala no Brasil? E ele me falou português. Quando eu vi ele falar português, meu coração se fechou. Se fechou, qualquer missionário que vai para o campo, ele pensa sobre a questão da língua. Como ele não fala português, o que eu vou fazer no Brasil? E aquele missionário começou a insistir.
Começou a insistir, ele insistiu. Eu falei com aquele missionário, nós vamos orar. Eu pedi a igreja em oração. Pedi a igreja em oração. Quando a igreja estava orando, em vez de receber convite, o visto para viajar para o Brasil, eu recebi visto para ir para onde? Canadá. E eu falo, Deus, eu quero confirmação. Mas se foi isso, Deus confirmou em 2003. Mas eu falo, Deus, quando eu vou chegar no Brasil, onde quero ir? Quero ir na Amazônia, trabalhar com os índios. Quero ir na Amazônia, trabalhar com os índios. Isso era meu desejo. Mas eu levou quase 15 anos. Cheguei no Brasil, fiquei no seminário. Não viajou nada para a Amazônia. Terminou o estudo. De repente, quando terminou o estudo, queria ir para a França. Receber convite para pastorear a igreja onde? Na França. E um pastor me falou o seguinte, não vai na França, não viaja para a França. Nós vamos abrir congregação em Belo Horizonte. Eu falo, não vou para Belo Horizonte não, porque eu não sei onde fica Belo Horizonte. E tu aqui, fica aqui no seminário sempre. Falou, não, nós vamos onde? Em Belo Horizonte. Cheguei em BH. No bairro Kart. Falou o seguinte, você vai ficar nessa família aqui. Fica nessa família. Fiquei naquela família durante 1 ano. Fiquei naquela família no bairro Kart 1 ano. Sem evangelizar, sem falar nada. Eu fiquei deprimido. Um dia, a missão tem tempo de Deus. A gente chama Cronos Kairos, no grego. Existe Cronos, a palavra Cronos quer dizer horas, o plano que a gente planeja diante de Deus. É lógico, nos planejamos todos os nossos tempos, mas existe um tempo de Deus, o Kairos. E aquele tempo você e eu, ninguém sabe o acontecimento. Ninguém, somente Deus. Somente Deus tem esse tempo da nossa vida. Somente Ele. A vontade dEle se revela sobre a nossa vida. E naquele dia, Deus me deu estratégia, começa a falar com aquele vizinho. Convidar aquele vizinho, começar a tocar violão. Aí nós convidamos outro vizinho. Crescer 5 pessoas. Abrimos congregação de 5 membros. De repente, a congregação começou a crescer. Que dá crescimento, Ele é Deus. Chegou com 15. Aquele coreano, quando ele voltou para a Coreia, veio 15 membros, ele falou o seguinte, então pastor Bita, nós vamos abrir igreja. Eu abri igreja em BH. Aí aquela igreja começou a crescendo, um dia ele estava pregando na minha igreja. Deus mandou 50 pessoas. Numa noite. Deus enviou 50 pessoas numa noite. E aquele pastor missionário coreano veio aquele negócio e falou o seguinte, então nós vamos comprar lote aqui. A gente comprou lote, construímos a igreja. Mas nós somos missionários, amado. Igreja pertence a Deus.
Igreja pertence a Deus. Um dia chamei o presbítero da igreja, falou o seguinte: cuida a igreja, a nossa missão é pregação do evangelho. E um dia eu estava saindo na PUC, amado, aquele sonho para ir para a Amazônia, Deus se colocava no meu coração. Aquele sonho, eu saía na PUC, um dia ouvi meu amigo me procurou na minha casa. Meu amigo me procurou na minha casa. Meu amigo me procurou na minha casa. Falou o seguinte: tem um índio aí que está te procurando. Ele me falou o seguinte: tem índio aí que está te procurando no bairro. Falou: índio que está me procurando no bairro? Eu quero ver esse índio. Ele me apresentou aquele índio. Quando o índio me viu, chorou tanto. Eu não conhecia índio. Depois se lembrei, meu chamado. Eu peguei o endereço desse índio. Você fica onde? Ele falou o seguinte: eu fico lá no Pará da Xinguara. Eu não sabia onde ficou o Pará. Ele falou: então vou pegar seu endereço, me dá seu endereço, eu vou lá. No Pará. E antes de ir para o Pará, ele falou o seguinte: quando você vai para os índios, tem que levar presente. Porque você não pode ir para os índios sem levar presente. Agora, se você, o homem, vai levar presente, tem que levar os presentes dos homens. Não pode levar presente das mulheres, porque os índios somente ciumento. Você pode entrar na aldeia, você não sai na aldeia. Fiz campanha nas igrejas, eu fiz campanha nas igrejas em BH, fiz campanha. E cadê quase 450 pares de sapato. 300 shorts, camisa dos homens. Saí em Belo Horizonte, fui para... Pegou o caminho de ir para o Pará, mas passei outro caminho, esqueci o nome aqui. Uberlândia, passei no Uberlândia. Passei no Uberlândia, quando cheguei no Uberlândia, um pastor que já foi lá no Pará falou o seguinte: você está indo onde? Ele falou: estou indo trabalhar com os índios. Falou: não, você está louco. Porque muita gente que entrou lá na aldeia não saíram, você vai morrer. Ele já me desafiou onde? No Uberlândia. Eu tenho desafio no Uberlândia. Eu liguei meu colega lá em Belo Horizonte: olha, esse pastor falou, outro pastor em Belo Horizonte falou o seguinte: não entra não, volta aqui, porque você está perdendo sua vida, você vai morrer. Falou: não, Deus eu vou. Eu cheguei lá em Xinguara, preguei em todas as igrejas em Xinguara, peguei em todas as igrejas, Assembleia de Deus, Xinguara. E cada igreja onde que eu ia pregar, me falou o seguinte: você é louco, não entra nessa aldeia não, porque missionários que entraram, mataram os índios, mataram mesmo. Preguei 50 igrejas em Xinguara, e 50 pastores me falavam a mesma coisa. Missionária volta. Missionária volta a Belo Horizonte. Você está querendo ir nessa aldeia? Os índios, os caiapós, são violentos. São violentos. E ele falou: sim, eu vou precisar 3 dias de buscar Deus até para descansar. Aí depois eu volto a BH. Eu estava em 3 dias de oração para mim buscar caminho, volta em Belo Horizonte. Um pastor que eu não conhecia nada me ligou: eu estou vendo você missionário, você está querendo ir entrar na aldeia, vem aqui porque eu sou conselheiro do prefeito da cidade, eu vou te levar lá.
pastor Vimó me ligou. Eu fui lá no São Félix de Xingu. Pastor, esqueci até o nome dele de novo aqui. Pastor Viomara. Me ligou, foi lá, me perguntou o que eu estou querendo levar na aldeia. Falou com ele, tem doação dos índios, tudo isso. Eu falei, vou te levar. Mas aonde a gente vai, não vai entrar na aldeia longe, não. Eu vou te levar numa aldeia perto. Entra no carro. Eu coloquei tudo. Sapatos, roupa. Como também eu escrevi um livro de escatologia, eu coloquei aquele livro na escatologia naquele sapato, naquele onde está as roupas. Ele me levou, entrou na aldeia. Quando a gente estava entrando na aldeia, os índios, eles se escondem no mato. Os índios, com a flecha assim. Quando cheguei, a gente chegou no mato perto da aldeia, os índios saíam no mato com a flecha assim. Aí aquele pastor me falou, pastor Bita, não mexe, deixa, eu vou falar com ele. Aqui nós estamos na zona perigosa. Não fala nada, deixa, eu vou falar com ele. E o pastor falou com os índios, falou, não, esse aí, ele é missionário, ele tem presente para o cacique. Ele tem presente para o cacique. Quando os índios ouviam presente para o cacique, ele baixou a flecha. Aí foi me levado diante do cacique. O cacique me perguntou o que eu tenho. Ele falou, não, eu tenho presente aí das crianças. Eu falei, presente das crianças. E quando ele abriu aquele negócio todo, agradeceu muito, mas é isso, não foi agradecimento, mas foi desafio na minha vida. Foi desafio na minha vida. Ele chamou toda a aldeia, chamou toda a aldeia. Vem ver. Aí ele me pediu tirar a roupa. Tirei a roupa, me colocou no meio dos índios. E aquele cacique chamou a esposa dele. Me pintou tudo, foi pintado tudo. Foi pintado tudo. No chão, com a flecha assim. E aquele pastor Vimão falava o seguinte, pastor, não fala nada, porque eu também passei nisso. Eu também passei nisso, não fala nada. Quem me pintou era a mulher, a esposa daquele. Estava me pintando tudo. Eu estava lá, um sol. Depois, falou o seguinte, pegar sua roupa. Peguei roupa, vesti. Amado Deus, Ele é poderoso. Eu estava no meu livro, num livro que eu escrevi sobre a escatologia bíblica. Ele falou, não, te dei tudo isso aí, mas eu quero te dar outro presente. Ele me perguntou o que é esse presente. Falou, esse livro, isso aí. Porque os índios não sabem ler. Ele perguntou o que você tem, o que está escrito nesse livro? Quem é dono desse livro? Falou, eu que escrevi o livro, mas o livro fala sobre o fim do mundo. Deus vai acabar esse mundo hoje, vai acabar esse mundo hoje. Quando falei, Deus vai acabar aquele mundo hoje, ele tremeu assim, ele começou a chorar. Quando ele chorou, as crianças vinham, falei, uma pregação de pouco minuto. Isso, voltei para BH. Voltei para o Belo Horizonte.
Estava em Belo Horizonte 2 semanas, chegando em Belo Horizonte 2 semanas. Recebi uma lista no Zap. Ele pediu meu Zap com aquele pastor Vimon. Ele mandou uma lista no Zap. Falou, missionário, nós queremos te convidar num Dia Internacional dos Índios. Você não pode faltar nesse Dia Internacional dos Índios. Mas você traz para a gente dentro dessa lista. Porque o nosso sonho, nossos índios, nós queremos disputar campeonato brasileiro. Nosso sonho, nós queremos disputar campeonato brasileiro. Camisa você vai trazer para a gente, traz 60 chuteiras. E cada índio tinha um número de chuteira. 38, 42, 38, 35, todo mundo assim. Camisa, queremos, você traz camisa no time igual o time do Flamengo. No Vasco não. Flamengo. Traz para nós camisa do Flamengo. 3 máquinas. Aí somei tudo. Eu somei tudo. Somei tudo, deu mais ou menos 30 mil. Falou, Deus, onde eu vou tirar esse dinheiro? Ele estava chegando. Ele estava chegando na Amazônia. Onde eu vou tirar esse dinheiro, Deus? Eu caí no chão, no joelho. 13 dias de consagração e jejum na minha casa. Tranquei a porta, tranquei tudo, não vou sair. 13 dias, fiquei em casa 13 dias, de joelho. Dentro desses 3 dias de joelho, vi um empresário do São Paulo, que não conhecia. Falou o seguinte, ele vai doar 60 chuteiras. Um empresário em São Paulo levou a doar 60 chuteiras. Eu apresentei isso aí na minha igreja. Minha igreja doou as camisas. Outra pessoa doou 13 máquinas. Doou muita coisa. É máquina de costureira. De costurar. Doou tudo isso. Aí depois eu tirei foto no Zap, mandei para o Vimion. Aí Vimion mandou para o cacique. Quando ele recebeu aquele negócio, era mensagem todo dia, toda hora. Vem logo. Era mensagem todo dia. Aí, eu falei com ele, sim, eu vou chegar num dia 19, Internacional dos Índios. Dia 19 de abril, Dia Internacional dos Índios. Eu saí em Belo Horizonte, mandei aquele negócio para o correio. Aí eu cheguei em São Félix de Xingu, para sair no São Félix de Xingu, aonde os índios moram. Esses índios, ele mora a divisa entre Pará e Amazonas. Para sair lá são um dia de voadeira. Tem alguém aí que já viajou com voadeira, que já andou no voadeira? Não no barco. Voadeira, aquele que voa mesmo. Aí tem que levar quase 400 litros de gasolina para chegar até onde ia. É longe 2 vezes, quase 3, 4 vezes no São Paulo. É longe, outro lugar. Longe. Quando eu estava lá no São Félix de Xingu, o cacique já tinha enviado o soldado índio.
para me buscar, porque ninguém pode atrapalhar no meio do caminho. E naquele dia internacional dos índios, o prefeito estava lá, o deputado em Brasília estava lá, muitas autoridades. Quando cheguei lá, ele já estava começando a cerimônia. Ele me viu, ele me chamou, vem aqui missionário, ele me colocou perto do prefeito. O prefeito estava sentado e me colocou perto aí, porque ele sabia que eu já tinha presente dele. Ele me colocou perto lá. Aí falou o seguinte: missionário, a gente estava te esperando para começar a abertura. Como você chegou, nós vamos fazer discurso. O cacique pegou o microfone. Primeira palavra que ele pegou, ele começou a xingar o prefeito. Na minha frente. Ele xingou o prefeito por causa do frango, né? Prefeito deu compromisso para levar frango na aldeia, mas ele não cumpriu o compromisso. Ele começou a xingar o prefeito. Xingou o prefeito, xingou todo mundo lá. O prefeito não falou nada, ficou tranquilo. Quando o prefeito falou, outro deputado falou, ele falou: então nós vamos dar oportunidade para o missionário para orar. Você não vai falar, mas você vai orar. Ele me falou isso: você não vai falar, ora para a gente aí, para encerrar o culto, nós vamos ver as coisas que você trouxe. E eu falei: não vou orar não, no meu coração, não vou orar não. A oportunidade, né, que eu tenho, pregar, oportunidade não vou orar não. Eu vou ler um versículo aqui. Eu abri minha Bíblia, é isso aí, abri minha Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Porque os índios, quando você fala criação, ele pensa aquela Amazônia aí dele, foi o bisavô que criou. Eu dei um texto sobre a questão da criação vem de Deus. Quando falou criação vem de Deus, aquele cacique, o cacique indígena, ele caiu na minha frente, na frente do prefeito. Ele caiu lá. Isso não podia acontecer no meio dos índios. Um chefe indígena cair na frente, é vergonha. Outro índio levantou ele. Quando ele levantou ele, cocá que estava na cabeça dele caiu. Ele pegou aquela cocá que caiu na cabeça dele, ele me entregou. Ele me entregou o cocá. Quando ele me entregou o cocá, ele falou o seguinte: nós vamos conversar com você à noite. Naquela noite, ele e Pajé, são os dois chefes indígenas que têm autoridade em todas as aldeias. Pajé e cacique me perguntou, falou o seguinte: então, nós queremos a tradição da Bíblia do nosso idioma caiapós. E a aldeia, perguntei: tem quantas pessoas aqui na aldeia? Ele falou: nós temos 1000. A gente não sabe outras crianças, mas aqui nós vivemos 1000 pessoas aqui. A gente não vai citar outros índios que ficam longe na cidade, mas nós que ficamos aqui na aldeia são 1000. Nós queremos 1000 Bíblias na língua caiapós. Falou Deus. Desafio. Saí lá com entusiasmo. Pensei, vou ligar a sociedade bíblica. Eu pensei, vou ligar a sociedade bíblica se já tem a Bíblia traduzida na língua caiapós. Cheguei em Belo Horizonte, fui onde para a sociedade bíblica. Eu conversei com o pessoal da sociedade bíblica. Falou quantos livros, Bíblia indígena que você tem aqui. Ele abre as listas, né, da cultura indígena. Os caiapós, ele falou, esse idioma
Ele não está traduzindo, não. Não tem tradução. Não tem tradução os caiapós. Tem outros idiomas, tem outro tribo que tem tradução, mas os caiapós não têm tradição. Liguei em várias missões no mundo, sobre a tradução. Talvez eu possa achar uma tradição da Bíblia aos caiapós. Não achei. Em São Paulo, onde viajei para Brasília, viajei tudo. Então, cheguei na conclusão, de novo caí no chão. Mas Deus, Ele é Deus poderoso. Me falou todos esses livros, Bíblia indígena, a tradução acontece onde? No Pará. Aí você tem que viajar lá no Natal. E lá onde acontece as traduções da Bíblia. Aí, para fazer essa tradução, precisa levar as amostras. O que você quer mesmo? As fotos. Tinha tudo fotos. Levei todas as fotos. Equipe me recebeu. Nós começamos o processo da tradução. Levou um pouco anos, orando, buscando a Deus, buscando o meio financeiro. Como eu não tenho nada para ter uma pessoa que me apoia. Fazendo tudo isso, buscando Deus, a Bíblia chegou a ser traduzida somente no Novo Testamento. Conseguiu tradução da Bíblia no Novo Testamento. Então a missão também é para entrar e começar no Antigo Testamento, a pandemia, aí chegou. Não conseguiu continuar a tradução no Antigo Testamento. Mas o problema que se encontra hoje é edição da Bíblia. Eu fiz orçamento da Sociedade Bíblica, me falou o seguinte: cada Bíblia custa R$40. Aí ele não edita menos de 1000 Bíblias. Precisa mais de 500, mais de 1000 Bíblias. E cada Bíblia custa R$40. Essa é a minha oração nessa noite. Continuo orando. Um dia nós pudemos entregar essa Bíblia na mão dos índios. Porque através da Bíblia existe Evangelho. A palavra que edifica, a palavra que santifica. Nós vemos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, João recebeu a revelação de Deus. Havia um livro aberto. Desse livro que ele viu, estava tudo acabado. O livro era escrito dentro por fora. Na tradução hebraica, quando o livro ele é escrito dentro por fora, esse livro, o plano, já foi concluído. Mas os planos de Deus está aberto para toda a nossa vida hoje. Como um tema da igreja, nessa conferência missionários, missões indígenas envolve a igreja local. Missão indígena envolve você. Missão indígena envolve todo nós aqui. Missão indígena envolve as crianças. Missão indígena não envolve nenhum departamento dentro da igreja. Todos nós somos envolvidos dentro do evangelismo com os índios. Faz parte do plano de Deus. Nós vemos o texto que fala: recebemos o poder de Deus sobre a nossa vida. A igreja precisa sair nessas quatro paredes. A igreja precisa sair. Não seremos um dia diante de Deus.
Deus vai perguntar a cada um de nós aqui, o que você fez? Que oportunidade que nos recebemos diante de Deus. A Amazônia não é longe de nós aqui. O Pará não é longe de nós aqui. É perto. É perto. O que nós estamos fazendo, amado? Precisamos ser homem valente. Nós necessitamos homem de Deus, mulher de Deus, criança de Deus, jovem de Deus. Levar a pregação do Evangelho. Se nós somos índios, nós necessitamos também olhar nossa vizinhança. E a prática da palavra de Deus. A prática da palavra de Deus é trazer inclusão daquele que não pertence a nenhuma religião. A prática da palavra de Deus é olhar o que Deus fala sobre a nossa vida, a ordenança bíblica sobre nossa missão, a ordenança bíblica sobre nossos dons. Temos dons? Sim, temos dons. Temos talento? Sim, nós temos talentos. Se unimos nossos talentos juntos nessa igreja, amado, o que podia acontecer nessa igreja? Se unimos nossos talentos juntos, nós não podemos ficar isolados. Nós não podemos ficar isolados, amados. Igreja é o corpo de Cristo. Mesmo se nós vivemos na diversidade corporal, mas nós somos um diante de Cristo Jesus. Nós somos um diante de Cristo Jesus. Unimos durante esse 3 dias, por ser um dia de reflexão. Durante esse dia de conferência missionária dos índios, um dia de pouco olhar sobre nossa vida, olhar dentro de nós. O que podemos fazer diante do reino de Deus? O que não podemos contribuir ao crescimento do reino de Deus na terra? Nessa cidade, nesse bairro. Todos nós somos incluídos. Todos nós recebemos sentença um dia. Recebemos sentença um dia. Talvez seria uma sentença dolorosa. Cristo vai falar, aparta de mim, não vos conheço. Porque a gente não cuidou dos dons. Porque a gente não cuidou dos nossos chamados. Porque a gente não cuidou dos nossos talentos. Deus, Ele tira talento. Ele arranca talento, Ele vai àquele que precisa. Ele tira. Nessa noite, seja uma noite de reflexão. Diante do que nós precisamos fazer no crescimento, não só no crescimento na igreja, mas no crescimento do reino de Deus. Porque a igreja é a agência missionária no mundo. A igreja foi criada no crescimento, a igreja precisa crescer todo dia. Eu estava sentado, vi o coral interessante. Eu vi esse coral, me lembrei da África do Sul. Parabéns, você continua crescendo, buscando a presença de Deus. Que sabe um dia esse coral pode entoar louvor diante da apresentação de entrega da Bíblia. Nós podemos entregar a Bíblia com coral diante dos índios. Pode se colocar de pé em nome de Jesus. Não podemos colocar de pé. Amém. Fecha seus olhos. Se entre nós, nessa noite, existe missionário que tem desejo de levar a palavra não só no mundo, mas até na nossa vizinhança. Se tem alguém dentro de nós aqui nessa noite que tem chama missionário, chama de ser evangelista,
E quero te desafiar, vem aqui na frente, nós vamos interceder junto. Se tem missionário nessa igreja, nessa noite, que tem sonho de missões, vem aqui, nós vamos se ajoelhar nessa noite, pedindo a oportunidade de Deus. Os missionários na igreja vêm. Jovem, adolescente, vem. Você que tem chamado missionário. Não sou eu que está chamando, mas é Cristo Jesus que está chamando. Nós vamos orar e estou te esperando. Os missionários na igreja vêm aqui, que quer trabalhar com os índios, que tem sonho, desejo um dia, de trabalhar um dia com os índios. Nós podemos ficar de joelho. Só essas duas que vêm, não tem outra pessoa que pode contribuir. Então, vocês que estão aí, levanta suas mãos. Fecha seus olhos. Os olhos permanecem fechados, por favor. Intercede pela vida delas. Essa convocação foi convocação de Deus. Deus que toca, Deus que santifica. Nós não temos nada poder de santificação, somente o soberano Deus, eterno Pai. Um Deus que tira toda limitação, barreira, Ele tira, estratégia, Deus, Ele dá estratégia. É por isso, nessa noite, Deus, nós não queremos colocar nossas mãos sobre ela, Deus. Amado Deus, nós pedimos suas mãos, seja sobre ela, Deus. Espírito Santo coloca estratégia na boca de cada uma, Deus. Olha o desejo de cada um dos planos que ela tem no coração, em nome de Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero convidar todo diácono da igreja. Tem diácono da igreja aí? Vem aqui na frente. O diácono da igreja. Diácono, os presbíteros da igreja, vem aqui na frente. Diáconos, presbíteros, outros pastores da outra igreja, vem aqui na frente. Se você é líder de uma igreja, vem aqui na frente. Nós vamos interceder dessa vida. Vamos entregar essa vida na mão de Deus. Vamos concordar, aquele que estão concordando na terra será se concordando no céu. Quero convidar o pastor Adélio, vem aqui. Pode ir. Ora, aí coloca as mãos. Pode orar. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, pela obra missionária aqui na tua igreja. Ó Deus, a gente de outro continente que veio para cá, para daqui para os índios. Se o Senhor faz isso com gente que está tão distante, o que o Senhor não pode fazer com quem está aqui? Ponho essas irmãs diante do Senhor. Oh Deus amado, nós nos unimos em oração. E agora, Senhor, pedimos a Ti que o Teu Santo Espírito haja com poder e grande glória. Oh Deus, louvado seja o Teu nome por essa experiência que a igreja está vivendo, de ver a obra do Senhor se fazendo real e presente no nosso meio. Oh Deus, nós unimos a nossa voz e na presença do Senhor dizemos: ó Deus de toda provisão,
Deus de todo poder e glória, Tu podes fazer maravilhas, Senhor. Enche o Teu povo do Teu querer. Olha para a vida das pessoas que estão aqui na frente, que sejam elas ungidas por Ti. E assim eu te peço, em nome de Cristo Jesus, e a igreja diz: Deus nos abençoe. Amém. Bita? Obrigado. Ô, gente. Alguém tem dúvida do poder de Deus aí? Não, né? É incrível um negócio desse. Faz o seguinte, amanhã a gente continua. E nós vamos ter a nossa feira missionária amanhã. Começa com a venda das coisas lá do bazar. E aí vai. Alguém disser, pastor, e se chover? A gente resolve alguma coisa depois do meio-dia, mas não vamos mudar nada do que já foi planejado. Eu acho que a gente consegue entender alguma coisa. Mas assim, vamos confiar? Amém? É um desafio imenso, mas estamos diante de uma obra missionária. Alegria muito grande de receber o Bita aqui. Eu ia chamar o Fabinho para orar por ele, porque o índio disse que do Vasco não, mas aqui o Fabinho está aqui. A igreja é um privilégio ter o Bita aqui conosco. Tá joia? Vou até me arriscar a falar em inglês com ele. Welcome at our church. God bless you. Vamos nos colocar de pé. Avisos, qualquer coisa sobre a conferência com Jaqueline e a equipe do MEI. Você que veio, é agradável estar diante de você, dizendo que você é bem-vindo aqui nesse lugar. E se quiser vir, amanhã a gente continua com a nossa feira missionária, convida mais gente. Domingo pela manhã chega pessoal das nossas congregações e vão almoçar e jantar conosco e só voltam para Bazoar, Brejo e Pissarrão depois do culto de noite. Vão ficar aqui até o final. Então, juntos, ainda que chova, a gente vai estar embaixo de uma laje, em cima da laje tem outro teto, eu acho que não vai chover aqui. Dá para a gente ficar aqui e vamos fazer o que nós temos que fazer. Tá joia? Eu queria agradecer muito e pedir apoio dos oficiais em tudo que nós vamos fazer. Os homens, para dar o suporte sobre as coisas todas. Agradecer as equipes e todo o trabalho. Tá joia? Fabinho, ora encerrando e eu vou impetrar a bênção apostólica. Fabinho é diácono da igreja. Fábio. Oremos. Deus e Pai, nós te louvamos. Obrigado porque a tua palavra mais uma vez foi trazida aos nossos corações, em risos, mas sabemos da seriedade que é pregar o teu evangelho, pregar a tua palavra, Senhor. Então por isso nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por essa rica oportunidade, que o Senhor abençoe o teu servo Bita, que tem trazido em tantas outras cidades, países aí afora, a tua palavra, e vidas realmente foram alcançadas por ti, Senhor. Nós te louvamos, ser conosco durante esses dias, abençoe as pessoas que vieram e que possamos, ó Deus, chegar em nossas casas e aprender tudo o que ouvimos aqui e fazer com que possamos colocar isso em prática. As irmãs que vieram, que entregaram ao Senhor esse dom de evangelizar, de levar a tua palavra a outras pessoas. E quem sabe, ó Deus, a índios, enfim, tu sabes todas as coisas. Ser conosco, essa é a nossa oração que te fazemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, o missionário por excelência, seja sobre você, sobre os seus, hoje e para todo sempre, a igreja diz.